Sorria, você está sendo filmado. O que eu entendo, né, da família do meu pai, que os pais dele tiveram que fugir em função até da guerra, né, e foram parar no Egito, e ele, sendo um filho de armênio no Egito, entra naquela coisa da comunidade, trazendo a tradição, levando a tradição para os filhos, e trouxe para mim também essa tradição, o que me faz falar em armênio, o que me fez estudar numa escola armênia. Meu pai é órfão de guerra, com mais 4 irmãos, sendo que os 2 mais velhos eram meu pai e tio Paulo, que em Armênia Borroz. Esses foram os únicos 2 da família que escaparam, já indo mesmo, estavam na fila para ir para o campo de concentração, etc. E a minha avó, então, empurrou os 2 mais velhos para fazer aquela escolha de Sofia, salvar 2 filhos, e os meus pais, meu pai e meu tio, entraram dentro de uma barrica vazia de farinha de trigo e ficaram ali escondidos, conforme eles contaram pra gente. Até no outro dia de manhã cedo, quando passava o carro de boi, recolhendo corpos daqueles órfãos que já tinham morrido de fome, de frio. Quem recolhia isso eram os presidiários armênios. Só por isso é que ele escapou, porque quando pegaram a barriga, viram que tinha 2 pessoas dentro, mas eles viram que eram armênios, e aí deixaram na carroça. Foi a última vez que eles se viram até um determinado momento. Dali, cada um com 5 anos, outro com 6 anos, cada um foi para um lado. Ele foi adotado, numa época, por um general turco, que gostou dele, etc. Então ele vivia aquela condição o general mandou fazer um uniformezinho para ele, de oficial turco, né? Quer dizer, o cara usava ali, estava a criança, mas estava já usando o uniforme de quem tinha acabado de matar pai e mãe, né, e irmãos e tal. O pessoal tinha como seu objetivo principal chegar a Buenos Aires, que era a capital mais importante e conhecida aqui da América do Sul, né? Mas por condição, uma situação maior, de força maior, acabaram ficando em Santos, vieram para São Paulo e se radicalizaram aqui. E a grande maioria dos armênios, quando vieram naquela oportunidade aqui para São Paulo, nesses anos 20, acabaram se consolidando na região central, na região do mercado. Meu bisavô conseguiu voltar para a cidade dele, Cesareia, e ele encontrou a família dele lá, meu avô, todas as crianças, tudo como estava. E então eles partiram para Istambul, algo que na época se chamava Constantinopla, algo que não era muito comum, porque as pessoas tentavam fugir da Turquia e eles foram para o coração da Turquia. Quando meu avô completou 18 anos, ele ia ter que servir ao exército turco. Então ele falou assim, eu posso morrer, mas eu não vou fazer esse serviço, porque, né, mataram todas as pessoas e tal. Então meu bisavô falou assim, você vai para fora do país. E ele foi para a Grécia. E as histórias eram assim, meu avô contava, ele sempre dava uma risadinha, assim, porque ele não tinha sapato, então o sapato era todo rasgado, ele não tinha calça, ele usava uma bermuda e a meia puxada, só para fingir que tinha calça. E ele também lavava os pratos para poder ficar lá e tudo, os amigos dele brincavam com ele, zoavam com ele e tudo, né? Mas aí um certo dia ele recebeu uma notícia de que tinha um amigo aqui no Brasil e tal. E como ele falava várias línguas, principalmente o inglês, então ele foi chamado pelo frigorífico Wilson, daqui do Brasil. Então ele veio para cá já com o emprego certo. O que é muito diferente do que acontecia com os outros armênios, porque eles chegavam aqui, eles não tinham nada. Eles só mascateavam, vendiam coisas na feira, esse tipo de coisa. Foram para a Grécia, que era um lugar que muitas crianças, foi quem mais deu abrigo aos armênios. Na Grécia ele se encontrou com vários outros órfãos e meu pai chegou a fazer teatro lá, teatro sobre os armênios, sobre o genocídio. Ele ficou ali até os 15 anos de idade, 14, 15, 16 anos. E aí quando informaram que na França, em Paris, que era o outro lugar que ia muitos armênios, tanto que a colônia francesa hoje é muito grande, né? Lá a gente tem até o Charles Aznavour, que é armênio, né? Ele é armênio mesmo de nascença, o nome dele é Charles Aznavourian. E tinha uma senhora lá, uma armênia, que casou com um francês, um nobre francês, e que se dedicou a vida dela à causa de juntar parentes armênios do mundo inteiro.
Então ela era muito procurada, era assim, uma multidão de gente querendo descobrir parente. E ela passava meses, anos, escrevendo carta para um, correspondência para o outro, perguntando, para tentar aproximar os parentes. Meu pai procurou essa senhora, ele ficou na França uns 2 anos, só por conta disso, né? Trabalhou, fez de tudo lá, ralava como todo imigrante ali. Então meu pai contava as lembranças, como é que era a entrada da casa dele, a música que meu avô, sempre disse que meu avô entrava em casa todo dia depois do trabalho, ele entrava cantando, tinha um sino no portão, ele batia e entrava cantando uma canção. Então o meu tio escreveu isso, meu pai já tinha contado isso para a mulher, e eles foram vendo que poderia realmente ser parente, e depois definiu por uma mancha de sangue que tem na perna, e que todos os armênios naquela época, da família do meu pai, os homens tinham esse mesmo sinal, eu até tenho também. Meu pai conta que um dia, quando ele chegou definitivo, ela falou assim: eu acho que eu vou ter uma boa notícia para você, mas para você ter essa boa notícia, você abaixa suas calças. Aí meu pai falou: é verdade? Ela falou: abaixa a calça. Aí que ele, morrendo de vergonha, abaixou a calça, ela falou: vira. Aí viu a mancha na perna e falou: você tem um irmão no Brasil, pá. Aí meu tio, se juntaram aqui, mandaram o dinheiro, a passagem, e meu pai veio embora pro Brasil. Minha avó morava no interior, né? E meu avô morava aqui em São Paulo. E aí o meu avô era amigo do padrinho da minha avó. E ele falou assim: olha, tem uma moça lá no interior, que é de uma família muito boa, a moça é muito bonita. E aí ele falou assim: então fala pra ela que eu quero conhecê-la. E aí o padrinho foi lá no interior e conversou com ela. Daí ela falou assim: antes eu tenho que ver a cara do moço, senão eu não caso. Aí, então, a família do meu avô fez um almoço, veio toda a família da minha avó pra cá, eles almoçaram. E aí, meu avô falou assim: vamos na varanda tomar um ar? Aí ele perguntou pra ela: eu só vou casar com você se você quiser, eu não quero que você case forçada. Daí ela pensou um pouco e falou assim: tá bom, eu me caso com você. E o mais interessante é que minha avó tinha 17 anos e meu avô 40. O armênio, é um povo muito sofrido por conta dessa situação que foi imposta a ele, né? Então existem, quer dizer, uma coisa que é muito forte para os armênios, tá? Talvez até por conta dessa perseguição, desse massacre, a sua igreja, a igreja mãe. É sabido mundialmente que o primeiro povo a adotar o cristianismo foi o povo armênio do 301. Como que a imagem de Nossa Senhora do Brasil está para os brasileiros, para o povo do Brasil, né? A ponta da lança que feriu Jesus Cristo está para os armênios. Então é algo muito venerado. Acredito que também um sentimento de religiosidade e tal, muito forte também para os armênios. Eu sou devoto de São Sebastião, Nossa Senhora da Aparecida, de São Jorge, já fiz. Assim, acredito muito nesse lado espiritual da vida. Eu sou batizada na igreja ortodoxa armênia, né? Então sou praticamente uma católica, uma ortodoxa, né? Mas como no Brasil a gente acaba carregando tudo que é de religião dentro da gente, porque aqui a gente tem que conviver com o candomblé, com a umbanda, com o cristianismo, com o espiritismo. O Natal dos Armênios é dia 6 de janeiro, então existe uma missa muito bonita, aquela coisa toda, no fim tem a bênção das águas, trazem vasilhames de água, o arcebispo com seus padres, eles fazem a cerimônia, eles benzem, aquela coisa toda, um ritual muito bonito, e depois os fiéis pegam aquela água que trará saúde, felicidade, paz, tudo que se deseja de bom para um ano que se inicia.